Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o sistema reprodutor feminino. Vamos lá? Então, antes da gente começar a entender um pouco mais profundamente sobre esse sistema, é importante a gente saber quais são as suas três funções principais. Quando a gente fala do sistema reprodutor feminino, ele é essencial para a produção dos gametas femininos, é essencial também para o recebimento dos espermatozoides, também para a nutrição e desenvolvimento do embrião. O sistema reprodutor feminino, quando a gente fala aí da produção dos hormônios sexuais, quem vão ser? Vão ser estrogênio e progesterona. Também pela produção dos gametas, pela produção do óvulo. Ele é constituído tanto por órgãos internos como por órgãos externos. E a gente vai ver um pouquinho aí de quem são os órgãos internos e quem se caracteriza também enquanto órgão externo. E aí, para a gente começar, nós vamos ver inicialmente a respeito dos órgãos externos. Quando a gente fala dos órgãos externos, como vocês podem ver na imagem, nós estamos falando aí da vulva, onde a gente vai encontrar os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris. E tanto os lábios maiores quanto os lábios menores, eles vão servir como uma proteção para o clitóris, tá? Os lábios maiores, eles vão estar, de certa forma, mais diretamente ligados à proteção da vulva, e os lábios menores ou pequenos lábios vão estar aí delimitando a abertura da vagina e também da uretra. E o clitóris, ele consiste aí numa estrutura homóloga ao pênis. Por que tem essa comparação do clitóris em relação ao pênis? Porque o clitóris, ele pode ser estimulado, ele pode ser bastante vascularizado, e o clitóris, à medida que ele vai sendo estimulado, ele pode garantir aí o sucesso da entrada dos espermatozoides, para que ocorra o processo de fecundação. Como vocês podem ver aí na imagem, também tem uma comparação para vocês, que a gente ainda vai ver a respeito dos órgãos internos. E muita gente acaba confundindo e acaba achando que a vulva se constitui como a vagina. Só que a gente vai ver que, na verdade, a vagina ela está localizada internamente. Nessa parte externa, tudo isso que a gente acabou de comentar, a vulva, os lábios menores e maiores, eles constituem os órgãos externos. E já falando dos órgãos internos, como eu já comecei a mencionar, a gente vai ter aí a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. O que é importante a gente saber? A vagina ela tem aproximadamente aí 7 a 10 centímetros de comprimento. Fica localizada internamente. É um órgão muscular e elástico, cuja principal função é o quê? É permitir a cópula durante a relação sexual. O que significa essa permissão da cópula? Porque é onde o pênis vai conseguir se encaixar para conseguir fazer aí com que os espermatozoides tenham um encontro direto com o óvulo. Lembra que o óvulo, que é o gameta feminino, ele não tem capacidade de locomoção. Quem vai ter capacidade de locomoção vão ser os gametas masculinos. Mas para isso, eles precisam conseguir chegar na região ideal. E nesse caso, o local ideal para que aconteça o sucesso, para que aconteça a fecundação, vai ser aí na vagina, que é justamente o local onde acontece a cópula no processo da relação sexual. Também é o local por onde sai o bebê na hora do parto normal. Mas é claro que durante um parto normal, o que vai acontecer, A vagina ela vai sofrer uma certa dilatação. E somente quando tiver a dilatação necessária que vai permitir a passagem do bebê. Caso não ocorra a dilatação ideal, aí a mulher vai ser submetida a um parto cesáreo. E aí, ainda a respeito dos órgãos internos, vamos ver um pouquinho a respeito das características do útero. O útero ele já vai ser um órgão em forma de pera, que é composto por 3 camadas de tecido, tá? E ele é o local onde vai ocorrer todo o desenvolvimento do feto durante a gestação. Então, é no útero que o embrião ele vai precisar se fixar
e posteriormente vai conseguir se desenvolver também. E quando a gente fala do útero, a gente tem aí, lembra que tem aí falando para vocês sobre 3 camadas de tecidos. Tem a camada de tecido chamada de endométrio, nós temos também o perímetro e o miométrio. Quando a gente fala do endométrio, vai ser a parede mais interna aí do útero. E essa parede interna do útero é justamente onde vai ser preparado todos os meses para o recebimento do embrião. Caso não haja necessidade do endométrio ser utilizado, o que vai acontecer? Não aconteceu fecundação, então o endométrio que se preparou para o recebimento de um embrião, ele vai começar a se descamar, o que já vai caracterizar aí o processo da menstruação, que é onde a gente tem uma grande saída de sangue do corpo da mulher. Por que isso acontece? Porque o endométrio ele é muito vascularizado. E aí, já que ele não foi utilizado, ele vai ser destruído, vai ser desfeito, e aí no mês seguinte vai acontecer de novo o processo. Ele se prepara, não foi utilizado, então essa parede ela é descartada, ela é desfeita, tá? E aí, ainda a respeito dos órgãos internos, além da vagina, além do útero, temos também as tubas uterinas. As tubas uterinas, elas são tubos aí com cerca de 12 centímetros e que vão fazer uma certa conexão dos ovários ao útero. E é o local onde ocorre a fecundação. Lembra que na vagina é onde ocorre a cópula. Mas a fecundação ainda tem um período, ainda tem um processo para acontecer. Nesse caso, o espermatozoide ele precisa conseguir se deslocar até o óvulo. E nesse caso, a gente precisa aí da participação das tubas uterinas. As tubas uterinas internamente, é importante a gente destacar também que elas têm fíbrias, tá? Elas têm células aí que têm muitos cílios internamente e que vão garantir aí uma certa mobilidade também. E ainda sobre os órgãos internos, a gente também tem um destaque aí para os ovários. Os ovários que já são estruturas em forma de amêndoas que têm a função da produção dos gametas e dos hormônios femininos, o estrogênio e da progesterona, tá? Que são muito importantes também para garantir aí do processo de fecundação, tá? E, para a gente fechar aí, nós temos o nosso exercitando, para a gente fazer um resgate de tudo isso que a gente comentou na nossa aula de hoje. Para iniciar, nós temos aí, vulva e vagina, são sinônimos? Na questão 2, quais são as 3 camadas de tecidos que formam o útero? Na questão 3, quais são os hormônios produzidos pelos ovários? E na questão 4, o sistema reprodutor feminino, ele é o responsável pela reprodução. Dos órgãos listados abaixo, qual não faz parte desse sistema? É o clitóris, a vagina, a tuba uterina, a uretra ou o útero? E aí, vamos conversar um pouquinho a respeito dessas questões. Para iniciar, vulva e vagina são sinônimos? Na verdade, não são. A gente tem que lembrar que a vulva está relacionada à parte externa do sistema reprodutor feminino. E quando a gente fala da vagina, nós estamos nos referindo à parte mais interna. Então, na localização aí, a gente já tem diferença. A vulva é externa, a vagina ela é interna. E é na vagina onde a gente vai ter aí a cópula, né, para que aconteça o processo de fecundação. Já na questão 2, quais são as 3 camadas de tecidos que formam o útero? A gente tem o perimétrio, miométrio e endométrio. Lembrando que o endométrio ele pode ser descamado, à medida que não vai sendo utilizado. Já na questão 3, nós temos aí, quais são os hormônios produzidos pelos ovários? Ou seja, quais são os hormônios femininos que a gente tem no fim das contas? A gente tem aí o estrogênio e a progesterona, que são muito importantes aí para garantia também do processo de fecundação. Já que a progesterona, por exemplo, vai ajudar no processo de dilatação, lá para que aconteça já o processo do parto, por exemplo. E na questão 4, o sistema reprodutor feminino,
Ele é o responsável pela reprodução. Dos órgãos aí, qual que não faz parte? Qual foi que a gente não comentou sobre ele? Nesse caso, o único que a gente não comentou foi a respeito da uretra. Lembra que a uretra já está relacionada ao sistema urinário. A uretra é o canal de saída da urina. Não está relacionada ao sistema reprodutor feminino. A gente viu que o clitóris é importante, porque ele vai ser estimulado e vai ser importante essa estimulação. Nós temos aí a vagina também, que é o local onde vai acontecer a cópula. A tuba uterina, que é onde acontece o processo de fecundação. E nós temos aí também o útero, que é onde o embrião, no fim das contas, vai conseguir se desenvolver. É onde o embrião vai conseguir se fixar. Então, para a gente resgatar a nossa aula aí de hoje, a gente viu, então, as principais características aí do sistema reprodutor feminino, assim como na aula anterior a gente viu aí as características sobre o sistema reprodutor masculino. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!